Muito bem, vamos falar então hoje sobre esse estudo de caso, né, e debater um pouco mais, entender um pouco mais sobre o que envolve o estudo de caso, que, claro, tanto para os cursos das humanidades, quanto para outros áreas de cursos, como linguagem e sociedade, como linguagem corporal e cultural, né, que envolvem artes visuais, música, por exemplo. Assim também é o próprio estudo de caso, que envolve então os cursos aí das humanidades, como nós citamos, e os cursos aí de teologia interconfessional, teologia católica, ciência da religião, bacharelado e licenciatura em sociologia, né, a própria filosofia também, seu bacharelado e sua licenciatura, então, em filosofia, tá? Mas para que possamos entender isso, é debatido também com outros estudos de caso. O estudo de caso, então, ele tem um formato específico, né? Tem desde identificarmos os fatos, identificarmos aí os fundamentos, os aprendizados que ele vem a nos dar e de repente, principalmente vocês alunos que são às vezes novos no curso, né, não tem muita experiência com o estudo de caso, eu sempre reforço que o estudo de caso ele nos prepara para o nosso TCC, ele nos prepara para o desenvolvimento do nosso relatório de estágio, e também nos prepara para concursos públicos quando se trata principalmente da questão das provas discursivas em si, né? Então, entender o estudo de caso, como ele mesmo vem a delimitar, do macro, né? E depois vai afunilando então para o micro. E o estudo de caso ele tem uma peculiaridade que é justamente pensar nas questões que eu sempre gosto de citar, né? As questões idiosincráticas, ou seja, situações incomuns, muitas vezes situações inusitadas que no nosso dia a dia, enquanto profissionais, temos que estar o mais preparados possíveis para poder realmente lidar com essas situações que às vezes são incomuns, e isso através, né, de textos, através de gravuras, de fotografias, de anotações também que nós venhamos a fazer sobre o que o próprio cenário vai nos oferecer enquanto proposta mesmo de identificação de respostas daquela situação específica. Nesse nosso estudo de caso, nós temos agora, né, em 2022, as ODS, os objetivos, se não me falha a memória, são 16, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E cada um desses objetivos com uma temática específica, né, para ser desenvolvida. E agora nós estamos com a ODS 16, que fala sobre paz, vai falar sobre justiça, né? Em outras ODSs, né, outros objetivos desse desenvolvimento, vamos falar sobre bem-estar e boa saúde, vamos falar sobre redução de desigualdades, por exemplo, mas o foco agora é nós lermos os textos que vão falar sobre paz, sobre justiça, sobre essas instituições eficazes. Eu sempre gosto de comentar com os alunos que vêm muito a calhar, né? Quando nós falamos em paz, em justiça, com o que nós estamos vivendo aí nas crises internacionais, principalmente os conflitos geopolíticos ali entre Rússia, Ucrânia, então isso vem muito a calhar nesse momento. E claro, vai nos ajudar também a escrever bons textos, tanto olhando o cenário internacional e o que nós podemos fazer diante desse cenário, né, num ambiente local, né, na sua região, um ambiente ao qual você então vive. E é muito importante entendermos que o estudo de casos sempre acontecem nas fases ímpares, né, do seu período, né, do seu módulo específico. Ou seja, estamos agora no módulo A1, quando chegar lá para junho, maio, junho, praticamente estaremos no módulo B1, né, e depois lá para agosto, setembro, estaremos no módulo C1 praticamente, onde sempre os módulos ímpares têm essa característica e ter realmente como um trabalho de entrega principal, que são então os estudos de caso. Algo que eu tenho observado, também discuto com outros alunos, né, que é muito importante nos envolvermos na entrega do estudo de caso, até porque ele tem um peso muito significativo, ele pesa 40% da sua nota, então não dá para negligenciar, não dá para deixar para trás, realmente desenvolver os trabalhos de modo geral. Ele tem uma característica muito específica, né? Ele deve ser desenvolvido de forma individual, provavelmente ele já está disponível para vocês aí no AVA, para que vocês possam já desenvolver esses textos. O link, né, para entrega já está disponível, vai ficar até depois praticamente das provas ainda, e esse link ainda para entrega ainda fica disponível.
O texto deve ser o mais sintetizado possível, ou seja, ter bastantes informações, porém em poucas palavras, né? Esse é o nosso grande desafio, fazer o nosso texto ali entre as suas 3.000 a 5.000 caracteres, pensando em, né, nos espaços propriamente dito. E é muito importante não confundirmos esses caracteres com palavras, tá? Então, na hora de selecionar o texto, verifique que esse texto tem entre 3.000 a 5.000 caracteres e que não ultrapasse esses 5.000 caracteres, até porque o AVA ele não vai aceitar, não vai realmente tolerar, né, naquela caixinha de comentários lá no ícone de trabalhos, o AVA não aceita. Então é muito importante que você entregue aí o seu trabalho nesse formato, né, com essa exigência então da própria instituição. Deve então ser analisado todos os aspectos que são solicitados nas perguntas norteadoras, né? Nós teremos algumas perguntas que vão nos alinhar, que até vamos discutir isso mais à frente, que vão realmente nos nortear, né? Que tipo de resposta temos que desenvolver. Eu sempre reforço, não precisa no texto colocar a pergunta, você deve fazer um texto argumentativo dissertativo, já costurando o que pede ali o seu estudo de caso, né? A resposta 1, você vai lá colocar a partir da pergunta 1, né, a sua resposta, pensando no contexto macro, global, né, internacional. Depois, pergunta 2, falando no contexto mais nacional. Depois, uma pergunta 3, já desenvolvendo o texto, né, a partir dessa pergunta, num locus mais regional da sua cidade, do ambiente ao qual você vive em si. E, claro, o estudo de caso é muito importante, que vai nos dar, eu sempre gosto de brincar com isso, né, as chaves do castelo. Né? Então, as chaves do castelo do nosso estudo de caso, ele começa lá com o C dessa chave, né, desse conhecimento, ou seja, né, compreender o que é primeiramente essa tal de ODS, né, e quais são as 16, 17 objetivos até 2030 diante da sua agenda. E, para além desse conhecimento, vamos desenvolver, claro, algumas habilidades, né, que ter essa capacidade de indicar algumas propostas, né, de atuação, práticas em ensino-ambiente, ter essas atitudes de reconhecer o que muitas vezes acontece quando falamos de justiça e paz, essa desigualdade social que se escancara muito nesse momento, né? Os valores, ou seja, essa capacidade de interpretar essas ações de desigualdade que estão em nossa volta e principalmente as emoções, né? Ou seja, né, desenvolver esse sentimento de alteridade, de reconhecimento, né, do outro, esse reconhecimento que o outro também tem o seu valor, tem as suas especificidades, tem as suas potencialidades. Então, a partir dessa temática, né, que envolve o nosso estudo de caso, que é reforçando paz, justiça e instituições eficazes. E também eu gosto de frisar que no desenvolvimento do nosso texto não precisa escrever, né, o título, até para que não consuma aí os seus caracteres que você precisa desenvolver no seu texto. Basta você escrever o seu texto, não precisa colocar título, nem precisa colocar referência também para não consumir os caracteres. Tá? Basta colocar o texto na íntegra. Exemplo prático, vai lá no Word, abre o Word, né, escreve lá, praticamente vai dar uma página e meia, 2 páginas ali de texto, né, escreve ali o texto, 2 páginas, seleciona, Ctrl C, Ctrl V lá na caixinha de comentários, beleza? Está em verdinho lá naquela caixinha, sinal que está autorizando o envio, e enviou, perfeito. Alguns alunos até gostam de enviar para o orientador, né, para dar aquela revisada, professor, dá uma olhadinha aí para ver se mais ou menos está, né, adequado ao que pede o nosso estudo de caso, para que eu não mande e de repente tem alguma inconsistência quanto às questões das perguntas ali. Então, sintam-se à vontade em me mandar esses textos para dar uma breve olhada, dar uma revisada e a partir disso realmente dar um ok, né, pode enviar ou sugerir alguns tipos de mudança, né, melhora a primeira questão ou a segunda, ou principalmente a que mais pontua, que é a última questão. E entender ali, né, um fato bem específico. Fala de uma estudante chamada Maiara, estudante do ensino superior, que estava lendo um jornal, essa aluna, buscando informações para um curso de extensão que ministraria junto de colegas de sua turma, né, sobre a Constituição da República Brasileira e a sua importância da participação popular, né, em sua
construção, ou seja, nós temos aí a nossa Constituição como uma Constituição cidadã, tão conhecida, a nossa Carta Magna. E quando se deparou essa aluna Maiara, do ensino superior, com informações e relatos que venham a demonstrar que, apesar do texto constitucional garantir a igualdade de todos perante a lei, há dados expondo que desigualdades no acesso à justiça entre cidadãos e cidadãs brasileiras. Então, naturalmente, essa aluna Maiara, ela olhou a Constituição, verificou realmente igualdade de todos, porém olhou outros textos, outros artigos e analisando que há uma certa disparidade, o que fala a Carta Magna com o que os artigos científicos atualizando a realidade demonstram. E, portanto, diante disso, ela chamou a sua atenção em relato de um lavrador, ela cita então isso, que teve sua audiência inicial trabalhista cancelada, pois estava calçando chinelos de dedo e na avaliação do juiz do caso, o traje do trabalhador era incompatível com a dignidade do poder jurídico. Então, diante disso, houve uma certa indignação dessa aluna, chamada Maiara. Isso dados aí do próprio G1, aqui agora mesmo do ano passado, 2021. Este caso ocorrido lá no interior do Paraná, em 2007, foi um dos eventos que a estudante encontrou, demonstrando que a desigualdade social é um impeditivo ao acesso à justiça no país. E a partir dessa leitura deste relato, a discente, essa aluna, ela resolveu então aprofundar os seus conhecimentos sobre o assunto, pois avaliou então que todos os participantes da própria atividade de extensão que desenvolveriam deveriam ter esse conhecimento sobre essa realidade então de injustiça não vivida então por esse lavrador. Então, qual não foi mesmo a sua surpresa ao se deparar com bibliografias nacionais e estrangeiras indicando que a desigualdade no acesso à justiça não era apenas um problema brasileiro, haja vista que a ONU, para a própria Agenda 2030, vai muito ao encontro dessas metas, dessas ODSs, ela estabelece em seu objetivo, então, de desenvolvimento sustentável número 16, que é essa que nós estamos citando, o conteúdo da paz, justiça e instituições eficazes. E agora vem realmente o desfecho, qual é a nossa postura enquanto alunos dos cursos de humanidades, Reforço, ciência da religião, filosofia, sociologia. Diante disso, essa aluna, então, ela percebe que este era um tema complexo e relevante. Por isso, essa aluna Maiara, ela decidiu, então, compartilhar com seus colegas o que iriam realizar atividade de extensão junto com ela. A bibliografia que ela encontrou, onde foi selecionando um documento recente, publicado no próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, lá de 2020, para que assim pudesse então fazer escolhas e direcionar a atividade de forma mais proveitosa possível. E nisso, essa aluna, tendo claro que era uma atividade de extensão, e que contemplaria estudantes de diferentes cursos, lembrando que a atividade de extensão são atividades acadêmicas, atividades científicas, atividades culturais que vão então permear, que vão transitar por vários cursos. Então, bem como a própria comunidade na qual a própria universidade ela está inserida. Então, demonstrando também o papel da universidade, que é esse processo de levar o conhecimento para a comunidade em geral também. E a linguagem utilizada deveria ser, então, acessível, e, ao mesmo tempo, enfática sobre a necessidade de se transformar nessa realidade de desigualdade ao próprio acesso à justiça. E nisso, vamos ter alguns textos como referência bibliográfica para, a partir desse fato caso dessa aluna Maiara, indignada com esse lavrador que foi realmente defender o seu caso, porém com roupa simples, e naturalmente o juiz não aceitou, indicando que não era uma roupa adequada ao ambiente jurídico em si. Isso gerou realmente uma grande indignação por essa aluna. E aí nós vamos ter aí alguns textos para ler sobre democratização, acesso à justiça, sobre textos voltados à parte da filosofia, texto do IPEA falando sobre o mapa da Defensoria Pública no Brasil,
textos da própria Organização das Nações Unidas, que vai nos dar tanto contextos, né, para desenvolver o nosso texto, contexto mais internacional global, depois textos que vão falar, né, sobre a Constituição brasileira e depois links que possam realmente ajudar a verificar algumas soluções na sua cidade, seja reforçando, seja Balneário Camboriú, seja Itajaí, Navegantes, Penha, qual polo mesmo você então pertença. E a partir disso, né, a partir desses textos e de toda essa introdução sobre o nosso fato-caso, nós vamos então elaborar, né, uma resolução, elaborar um texto, né, pensando em algumas questões. Onde, primeira questão, né, eu sempre gosto de pensar a primeira pergunta, né, em torno de 1.500 caracteres, 1.300, 1.500 caracteres, a primeira pergunta para pensar no contexto mais global. E a primeira pergunta ela diz o seguinte: fazer uma pesquisa e explicar o real motivo da inserção do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 16, em especial a meta 16.3, que é promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional, garantindo a igualdade de acesso à justiça para todos. Então, essa questão, né, sugiro dissertar sobre esse assunto baseado nos artigos. Depois eu vou deixar aqui para vocês anexado, né, e todo esse material sobre esse estudo de caso para que possamos também ter acesso a esses artigos. Então, essa resposta ela vai valer então 0,5 pontos. Tá? Depois, numa segunda questão, mais 1.000, 1.500 caracteres para desenvolver, já costurando com a primeira. Você vai observar a sociedade brasileira, observa agora, começa a funilar o nosso texto. Observar a sociedade brasileira investigando de que forma a desigualdade no acesso à justiça se apresenta. E verificando como você pode pesquisar e expor notícias, ou também, claro, informativos, e verificando como você pode expor essas questões, lembrando de referenciar mesmo corretamente, embasado então nos textos. Então, no seu texto que você vai desenvolver, é importante ter elementos, né, das nossas referências bibliográficas. E por fim, então, analisar de que forma se dá o acesso à justiça na sua cidade, ou seja, na sua região, né, pode ser mesmo Balneário, ou mesmo Itajaí, ou Navegantes, tá? Verificando se há serviços de defensoria pública ou não. Se houver, explicar o seu papel e se este serviço oferecido ele atende à demanda da população. E até se não tiver, é mais um elemento para você escrever, né? E você como aluno de humanidades, né, com uma postura crítica também, já identificar essa falha, né, na sua cidade, se há algum tipo de defensoria pública, por exemplo. E se não houver mesmo, analisar essa importância da existência e registrar a sua relevância deste serviço para a própria cidade e para a própria região em si. Mais um ponto para essa questão. E a última questão, então, valendo mais um ponto, ao final você vai relacionar o direito ao acesso à justiça a partir dos conhecimentos do seu curso de graduação, seja ele filosofia, sociologia, ciência da religião, teologia católica ou interconfessional. Então você vai falar um pouco mais sobre o direito ao acesso à justiça a partir do conhecimento que você tem, né, do curso de graduação das humanidades, então que você então está desenvolvendo. E eu sempre reforço, né, que essa resposta deve estar anexada no AVA, né, lá naquela caixa comentários, você vai no ícone trabalhos, no link lá comentários e você vai redigir lá ou copiar do Word, colar essa resposta lá, essa resposta a texto, de forma argumentativa e dissertativa, com um mínimo de 3.000 e no máximo 5.000 caracteres, contando então com os espaços. Beleza? Então, de modo geral, esse é um apanhado aí sobre o nosso estudo de caso, certo? Perguntas podem ir deixando aqui tanto nos comentários, por exemplo, tá? E lembrando, todos esses materiais também vou deixar aqui anexado aí na descrição aí dos nossos encontros. Beleza, pessoal?